Muito bem, povo batista do Planalto Central, estamos aqui, mais uma conversa batista para trazer para o campo notícias do nosso chão missionário, nosso campo missionário. Notícias nessa série que nós estamos fazendo sobre parcerias missionárias. Nesse tempo que nosso campo está em campanha de missões, falando de missões, aqui no chão do Planalto Central, nós trazemos a notícia do que está acontecendo nos campos missionários, trazendo obreiros, pastores, contando-nos testemunhos, aqueles testemunhos que aquecem nosso coração. E nós temos hoje aqui a alegria de pastor Nailton, que é ali da Igreja Batista, ali em Parque 10, né? E seja bem-vindo, pastor Nailton, muito obrigado por sua presença. Nesse tempo assim de dificuldade relacional da quarentena e tudo isso, mas obrigado por sua vinda. Nós estamos aqui tendo os nossos cuidados, mas estamos aqui também contando as maravilhas que Deus tem feito. Então, eu queria que, já que você tomasse a palavra, saudasse, e começássemos a contar um pouco da vida, da sua e do campo missionário, né? Que você está, o tempo que você está no campo missionário, lá na Parque 10. Então, quero agradecer aí ao todo o povo batista que tem compartilhado, que tem contribuído com esse trabalho, a Convenção Batista. Quero agradecer ao pastor Robério, né, pela disposição em nos receber aqui. E quero pedir aos irmãos que continuem, né, esse amor, esse desejo de contribuir com a evangelização do nosso campo batista, no Distrito Federal e no entorno. Isso aí. Pois é, pastor, a gente sempre tem isso porque o mundo de hoje é o mundo da tecnologia, é o mundo do conhecimento, da informação, todo mundo sabe tudo, mas tem algumas coisas que, por vezes, passam desapercebidas. Como nós temos aqui, por exemplo, esse cenário por trás do cenário. O que acontece, então, por trás daquilo que a gente sabe que tem uma igreja ali em Lusiânia, Valparaíso, nos recantos do nosso Planalto Central, mas a gente quer ouvir da boca do missionário, do pastor, obreiro, guerreiro que está ali como você, contando coisas do dia a dia, que tem acontecido, os desafios, e esse cheiro nos é precioso, porque isso é a convenção. Como nós dissemos, a convenção somos todos nós. E nós queremos ouvir, como um relatório muito precioso, o que tem acontecido ali, como é a vida da igreja, qual o significado dessa parceria que tem a convenção com a sua igreja e o tempo. Enfim, conte-nos coisas preciosas do campo missionário. Então, desde que chegamos ali, temos visto um povo carente em todos os aspectos, mas um povo uma igreja que deseja, uma igreja que almeja ver a sua comunidade sendo alcançada pelo conhecimento e pela glória do Senhor. E nós temos, desde então, visto a ação de Deus naquele local. Com essa parceria com a convenção, isso tem sido mais possível acontecer. Isso tem sido tem sido uma bênção para a vida daquela comunidade. E nós temos visto pessoas se convertendo a Cristo, pessoas sendo batizadas. Isso para a gente é uma alegria, é uma satisfação saber que Deus tem um amor por aquela comunidade. Deus tem olhado para aquela comunidade e nós temos assim sido apenas um instrumento dele naquele local, no tempo que é dele e da forma como ele tem feito nesse momento. Nós temos feito alguns trabalhos de casa em casa, testemunhado do Senhor, temos utilizado um mapeamento, usamos um mapa daquele local e então temos feito assim um trabalho de casa em casa, realmente sem deixar uma casa, sem deixar de bater na porta de um lar, para que aquelas pessoas pudessem então ouvir, saber que Jesus Cristo é o Senhor, saber que existe uma igreja naquela comunidade que tem falado realmente da graça, do amor de Deus. Além da questão evangelística, que é o nosso principal foco, nós temos também trabalhado com a ação social naquela comunidade. Então nós temos feito ação social, temos distribuído cestas básicas, temos trabalhado com dentistas, temos trabalhado na vida realmente da igreja, das pessoas da comunidade como um todo, não somente na questão espiritual, na questão que as pessoas precisam do Senhor Jesus, mas também elas têm uma necessidade e a gente tem buscado suprir a carência, a necessidade do nosso povo ali no Parque 10. Isso é muito interessante porque eu vi aí que você tem sido orientado e vive
uma estratégia. Isso eu gosto muito de falar. A palavra estratégia, de uma maneira simplista, seria a melhor maneira, a maneira mais eficiente de se viver um projeto. Então você falou aí em mapeamento, você falou em ações sociais, né, em assistência social na comunidade. E além de você sabe do trabalho da mensagem do Evangelho, que não pode faltar, é a ponta da lança, né? É o dourado da mensagem que nós, como embaixadores nessa terra, temos. Aquela igreja naquele lugar tem quantos anos já ali, naquela comunidade? E quanto tempo você tem? E como é que está o desenvolvimento do trabalho? A igreja, esse ano, no dia 19 de novembro, ela completa, então, os seus 22 anos. Nós temos 21 anos de existência ali naquela comunidade. Estamos lá há 2 anos e 3 meses. 2 anos, Exatamente 3 meses. isso. Você já foi recém-ordenado, já direcionado para aquele campo ali, né? Que coisa boa. E conta um pouco daquele campo. Quem começou aquele campo missionário, aquele trabalho, o nome dos pastores, dos plantadores, da igreja mãe? Aquela comunidade, já recebeu alguns pastores. Pastor Joel já esteve ali trabalhando naquela comunidade. O pastor Lucas. Temos diversos pastores que passaram por ali, deixaram sua contribuição. E aquela é uma comunidade que fica não tão distante da igreja mãe, né? A Igreja Batista Palavra Viva, com o pastor Luciano ali, que também tem apoiado, que também tem sido um companheiro ali naquela jornada de trabalho. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luciano, louvamos a Deus pela vida dos pastores que ali estiveram, que contribuíram, que deixaram o seu legado, né, naquela comunidade. E atualmente nós vemos uma igreja em expansão, uma igreja com esse ardor realmente de levar o evangelho, de trabalhar com as pessoas a questão do discipulado mesmo, a questão da multiplicação. Isso tem sido uma bênção em nossa igreja nesse tempo. Nós louvamos a Deus também pela vida dos nossos irmãos que, quando chegamos ali, já tinham um tempo de trabalho naquela comunidade, pessoas que desenvolvem projetos, né, como um projeto Jogando no Time Certo. É um projeto com adolescentes, crianças, e a gente acaba vendo assim, a ação de Deus através do esporte, através de uma ação social, o evangelho sendo propagado, as crianças tendo a oportunidade de compartilhar um pouco da vida delas, né? Adolescentes saindo das drogas, e o Senhor tem abençoado aquele povo, aquela comunidade. Muito bom. Eu queria falar agora sobre o que você entende de relevância de uma igreja numa comunidade, como a que você vive. Isso nós estamos falando da questão social. Às vezes a gente até pode ser percebido como um extra, mas na verdade a questão social é a questão do convívio na comunidade. Como é que, eu lembro muito do texto de Filipenses, capítulo 2, verso 7, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus tornou-se servo, assumindo a forma de servo, né? Ele habitou entre nós, aquele texto de Filipenses 2, da kenosis, do esvaziamento. Então, essa foi a razão, ele veio e habitou entre nós, como está lá em João também, o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então, esse ser social que é a igreja, essa instituição, ou esse órgão, né, essa agência social, esse tocar na pessoa, abordar, seja cesta básica, tudo é uma plataforma de acesso para que a mensagem do evangelho seja comunicada. Como você vê essa relevância da igreja lá e de qualquer igreja? É possível, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Esse tempo de muitos contornos políticos, inclusive, econômicos, todos eles, mas enfim, essa coisa instalada no Brasil e no mundo inteiro. Nesse momento nós estamos vivendo. Então, essa questão do distanciamento social, a igreja se reinventando para os meios tecnológicos, né? Todo mundo fazendo live. Então, é para não perder o contato social, porque se a igreja perde isso, e meio que eu já estou dando a resposta que talvez eu quisesse ouvir de você, mas fala dessa relevância social que a igreja tem que ter no seu campo, na sua comunidade. Nós temos um aspecto positivo naquela comunidade, que é a forma como as pessoas nos recebem. As pessoas não têm dificuldade de receber uma igreja, um cristão, né? Um servo de Deus, onde ali nós temos a oportunidade de ter esse contato próximo com as pessoas
E isso tem sido muito bom. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo então de distanciamento social, a igreja não tem deixado de ser relevante, não tem deixado de alcançar a comunidade. Nesse recenseamento que nós fizemos, nós tivemos então a oportunidade de alguns dados dessas pessoas, eles estão conosco. Então nós temos o acesso a essas pessoas, a telefone dessas pessoas, então nós temos utilizado os meios de comunicação para alcançar essas pessoas e para estar, então, compartilhando com elas, mesmo nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, a igreja tem alcançado aquela comunidade e, assim, nós temos transmitido os cultos, temos sido relevantes dessa maneira, então, na comunidade. Porque, na verdade, todo mundo está dentro de casa. Então, sobre a aplicação dos projetos, como, vamos supor, no time certo, o futebol, as coisas ao ar livre, muitas delas nós estamos limitados. Sim. Aí não tem como fazer isso. Mas essa relevância tecnológica, nesse momento nós estamos, ela não será, vamos dizer assim, ela será permanente, porque o mundo não voltará mais a ser o mesmo. Mas da igreja está exclusivamente usando as mídias sociais, até no Goiás e no DF, então, a partir desse final de semana, com todos aqueles pontos de restrição, as igrejas já começa a flexibilização. Mas os projetos que você desenvolve em tempos não pandêmicos, vamos dizer assim, né? Fala um pouco dos projetos que você executa ali no Parque 10. Nós temos, na quarta-feira, à tarde, nós temos um projeto de violão, né? Aula de música, onde nós temos desenvolvido, e isso tem sido uma bênção na formação de liderança, né? Pessoas que estão ali aprendendo a tocar um instrumento, isso tem sido para a igreja local, isso tem sido também para a comunidade. Muitas vezes aquele jovem, aquele adolescente que vai aprender a tocar um instrumento, ele não vai tocar na igreja. Mas ele, naquele momento que ele está ali, ele tem visto o amor de Deus. Ele tem percebido que nós não estamos ali simplesmente para falar sobre o Evangelho. Mas nós estamos ali para fazer com ele uma amizade e assim ele é conquistado. Assim nós vemos assim, a ação de Deus nesse momento onde nós compartilhamos com ele sobre o conhecimento na área da música, e ele então está aberto para ver que a igreja é um local bom de se estar, para saber que a igreja é um local onde as pessoas amam umas às outras. E isso tem sido assim para a gente uma experiência muito forte, muito marcante na vida da igreja ali no Parque 10. Você acha, ou o que você acha que vai ser novo quando tudo isso passar? Que nós esperamos que seja já e já esteja passando. O que está na cabeça do pastor Nailton, do missionário, do obreiro, do pastor, do guerreiro, está na frente daquele campo? O que você está pensando? Só tudo voltar ao normal? Ou o que está na sua cabeça nesse tempo? Nós percebemos assim, trazendo esse tempo que estamos vivendo e fazendo uma reflexão, nós percebemos assim que a igreja não será mais a mesma e que nós teremos assim muitas lições que vamos tirar como igreja nesse tempo. As oportunidades que nós tínhamos antes, né, de bater de porta em porta, que hoje isso se limita de uma certa maneira. Nós temos também a visão de que a igreja ela tem focado e ela tem assim visualizado mais a questão família, a oportunidade de estar em família, o tempo que muitas vezes nós não tínhamos. Aquela população é uma população onde eles, muitas vezes, os pais de família, eles estão indo para casa simplesmente para dormir, né? Eles não moram lá, praticamente. Passam o dia todo em seus trabalhos. E à noite vão para dormir e muitas vezes não têm um tempo para as suas famílias. Então nós percebemos que esse é um tempo onde as pessoas ali têm dado uma ênfase mais às suas famílias, principalmente a igreja em casa, o culto no lar. Isso tem sido novamente resgatado e isso nós louvamos a Deus porque nós temos ouvido tantos relatos da igreja, de experiências de pessoas que nunca foram até a igreja, mas por esse tempo de culto doméstico tem sido alcançado, tem ouvido a palavra de Deus, tem orado juntamente com a família, com aqueles que fazem parte da igreja em sua mesa, e isso tem sido muito gratificante para nós, saber que essas pessoas estão também
participando do Evangelho, ouvindo o Evangelho, sabendo que essas pessoas, os cristãos que estão ali naquela igreja, têm testemunhado suas famílias do amor de Deus. Quer dizer, no momento de luta, de privação, nós estamos aprendendo, como diz a palavra, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, ou remir o tempo por quantos dias são maus, né? Então, no momento de uma calamidade, de uma maneira geral, a igreja, o que eu acho lindo é isso, a igreja, o Espírito de Deus, a palavra de Deus nos instrui sempre a encontrar os caminhos, né? de relevância da igreja, vamos dizer assim, de ser propício à família. E você veja, nós estamos falando de igreja e família, são as instituições divinas que Deus deixou na terra. Foi o que Ele deixou na terra, foi a igreja e a família. E a gente reaprende a ter mais tempo em casa, o culto doméstico, o estar junto. Né? Isso tudo é muito propício, muito especial. Agora, pastor, palavra você deixaria para os colegas de campos missionários, de igrejas e congregações que estão aí no desafio em torno da consolidação de um trabalho? Que palavra você deixaria para esse colega, seu colega nosso, que está na frente de batalha, de ânimo, num momento como esse, de estratégia, de reflexão? Dá uma palavra para o nosso amigo lá. Amém. Irmão, pastor, meu amigo de trabalho, eu gostaria realmente de dizer para você que o Senhor, Ele tem cuidado. A igreja, ela é do Senhor. Que nós nos colocamos à disposição dEle. Ele é o supridor, Ele é quem dá todas as condições que nós precisamos. Então você que tem batalhado, que tem feito, né, como o texto tem falado para os nossos corações, Salmo 126, aquele que sai andando e carregando sua preciosa semente, ele voltará com alegria, né? Continue fazendo esse trabalho. Continue levando essa semente preciosa. No tempo certo, Deus vai mandar o resultado. O resultado é com Deus, mas nós precisamos continuar, mesmo em meio às dificuldades, permanecer naquilo que fomos chamados a fazer, naquilo que fomos convocados, chamados pelo Senhor para desenvolver na nossa comunidade. Façamos com alegria, façamos porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você, meu irmão, minha irmã também, né, de campo missionário. É isso que nós temos vivido, é isso que nós temos feito ali naquela comunidade. As dificuldades vêm, mas o Senhor cada dia vai acrescentando. Esse é o combustível para as nossas vidas, essa é a alegria que nós temos de ver cada dia, cada vez mais, as pessoas se rendendo ao Senhor, entendendo que Ele é a única esperança para as nossas vidas. Muito bom, pastor Nailton. Agora uma palavra para o povo batista do Planalto Central, que é o povo missionário, que participa das ofertas de missões, da oferta na sua igreja, para que a sua igreja dê o plano cooperativo, essa vida denominacional, o nosso povo batista de maneira geral, como missionário deles, que você pudesse dar essa palavra para ele. Muito bem. Nós aprendemos desde cedo, né, que missões se faz de 3 maneiras, indo, contribuindo e orando. Então, eu agradeço a Deus pelas orações do nosso povo batista, agradeço a Deus por aqueles que têm feito amor que faz, têm ido até os campos, mas nós agradecemos também aqueles que têm mantido essa obra, aqueles que têm realmente essa liberalidade de abençoar o povo batista, os missionários, os pastores que estão nos campos. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e pedimos que continue investindo nessa obra, porque é uma obra que realmente tem a desenvolver, essa obra que realmente o Senhor tem abençoado. E assim, nós podemos entender que Deus tem abençoado a vida de cada um dos irmãos, porque assim tem feito e assim continuará fazendo. Nós louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão. Muito bom. Pastor Nailton, a Eloá chegou tem pouco tempo, né? Sim. Então, Deus abençoe sua família, sua esposa, sua casa, nesse tempo. E nós somos felizes pela sua família, pela família missionária, que nós sabemos os desafios, todos sabemos. E às vezes a gente, ouvindo missionário, a gente escuta histórias preciosas do campo, mas a gente sabe que os desafios apenas mudam de endereço, sim, ou a conotação, ou muda o nome das pessoas, mas as lutas ministeriais. E a gente agradece também a igreja local do Parque 10 pela vida missionária dela, que continua abençoando, honrando o seu pastor, esse obreiro, a sua família pastoral, ao povo batista do Planalto Central, continue vivendo missões. Nós estamos vivendo a nossa campanha de missões estaduais. É uma missão extraordinária. E nós agradecemos a Deus, porque o extraordinário é algo, às vezes, icônico, emblemático, que o mundo inteiro
pode, nas nossas reuniões estratégicas aqui com a nossa equipe, por exemplo, nós estávamos começando o ano, as primeiras reuniões do ano, falando sobre um ano extraordinário. E esse ano, de fato, o extraordinário já se apresentou de maneira de fora para dentro com essa pandemia. Foi um extraordinário na história. Então, como reagir ao extraordinário? Mas também esperar coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. E ouvir um testemunho do campo missionário é isso. É ouvir o que de extraordinário Deus tem feito de maneira tão peculiar na vida do campo missionário das igrejas batistas aqui no Planalto Central. Porque, por vezes, nós temos a ideia sempre que as missões acontecem nos confins da terra. E acontece, como está em Atos 1:8. Missões acontecem nos ribeirinhos, como nós vamos lá com o Amor que Faz no Amazonas. Sim, mas missões acontecem onde estão os nossos pés. Aqui do lado, na nossa vizinhança, na sua quadra, dentro da sua família, dentro da sua casa. E nós agradecemos a Deus, pastor Nailton, por ouvir essa palavra sua, de compartilhar com o nosso campo missionário a vida missionária, que como povo batista no Planalto Central nós participamos de uma maneira integral, no sentido de somos um povo sobre esse lugar, sobre esse chão no coração do Brasil, como dizemos, e ouvir o que de extraordinário Deus também tem feito, e que Deus continue fazendo, abençoando a sua vida lá, porque nós estamos aqui, a convenção, fazendo aquilo que compete, não fazer o trabalho da igreja, mas ajudar a igreja a fazer o seu trabalho. Então, a convenção, que somos todos nós, continuamos aqui, agradecemos a Deus pela sua vida, como já disse, sua família, o povo ali no Parque 10, o povo batista do Planalto Central, e você, líder, que nos assiste, e você, povo batista, dê a sua oferta de missões. Nós estamos em plena campanha de uma missão extraordinária. Então, que o extraordinário seja isso. Um tempo em que mesmo nós estamos, a igreja local não está necessariamente funcionando no local, mas a igreja que está em todos os locais, a igreja que está sobre a terra, que participe, que dê a sua oferta na igreja, dê o seu dízimo na igreja, que dê a oferta de missões estaduais agora, que aí sim nós veremos uma missão extraordinária. Esse campo foi feito e começou esse trabalho, como todo campo missionário, uma história extraordinária. Nós estamos hoje vivendo uma história extraordinária e nós continuaremos vivendo coisas extraordinárias se nós desafiamos viver com maturidade e fidelidade cristã a nossa vida missionária, a nossa vida cristã. Que Deus abençoe, pastor Nailton, mais uma vez. Muito obrigado. Aqui, ó, saudação, ó. Muito obrigado, um grande abraço para o nosso povo ali no Parque 10. E você que nos assiste nessa Conversa Batista, mais uma vez, Deus abençoe você. Estamos juntos. A CBPC fazendo missões com você.